Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. Você não vai acreditar no que aconteceu essa semana no mundo do futebol. Ronaldo, o fenômeno, resolveu abrir o jogo sobre uma conversa que teve com ninguém menos que o presidente da FIFA, e o que ele revelou deixou muita gente de queixo caído. Segundo Ronaldo, durante um bate-papo informal, o dirigente fez comentários surpreendentes sobre o Flamengo, e o fenômeno não economizou na hora de compartilhar. Ele contou que o presidente da FIFA elogiou a qualidade técnica do time, destacando a habilidade dos jogadores, a organização tática e a força que o clube mostra em competições internacionais, mas, ao mesmo tempo, criticou algumas atitudes dentro e fora de campo, levantando questões sobre disciplina, gestão e postura de alguns integrantes do elenco. O rumor rapidamente se espalhou pelas redes sociais e virou assunto central em programas esportivos, gerando debates intensos entre torcedores e especialistas. Ronaldo afirmou que não queria expor ninguém, mas também não poderia deixar de relatar a situação, mostrando a dualidade de opiniões que o clube desperta, respeito pela competência e questionamentos sobre decisões administrativas. A polêmica ainda se intensificou porque, segundo ele, essas palavras não foram ditas em tom formal, mas de forma franca, como quem conversa no vestiário sobre desafios reais do futebol moderno e da gestão de grandes clubes. A repercussão foi imediata, com torcedores divididos entre orgulho pelo reconhecimento internacional e indignação com as críticas direcionadas. Alguns fãs celebraram o fato de que o Flamengo é comentado por figuras de peso no cenário global, enquanto outros se mostraram preocupados com o impacto da exposição de críticas internas, temendo que isso pudesse gerar instabilidade dentro do clube, afetando o desempenho em competições importantes. Ronaldo também destacou que o presidente da FIFA fez menção à história do Flamengo, lembrando conquistas passadas e a tradição do clube no futebol brasileiro e sul-americano, mas não deixou de comentar sobre desafios atuais. Segundo ele, houve uma conversa franca sobre a necessidade de melhorar certos aspectos da gestão esportiva e administrativa do time, especialmente naquilo que envolve planejamento de longo prazo, formação de base e disciplina dentro do elenco. Ele revelou que o dirigente da FIFA parecia genuinamente impressionado com a paixão da torcida e a visibilidade global que o Flamengo conquistou nos últimos anos, mas também ressaltou que essa mesma visibilidade traz responsabilidade, exigindo que o clube se comporte como referência não só dentro de campo, mas também fora dele. Ronaldo contou que houve risadas e um clima de descontração, mas que os comentários críticos foram feitos com seriedade, deixando claro que, para manter o nível de excelência, o Flamengo precisaria refletir sobre certos hábitos, atitudes e decisões recentes. O fenômeno ainda explicou que não quis tornar o episódio uma polêmica, mas a repercussão era inevitável, afinal, qualquer fala que envolve o presidente da FIFA e um dos clubes mais populares do Brasil sempre ganha proporções enormes. Além disso, ele ressaltou que a intenção da revelação não era prejudicar ninguém, mas sim mostrar que, mesmo os clubes gigantes, têm áreas que podem evoluir, e que essas conversas são normais no cenário do futebol global, onde dirigentes observam tudo de perto e opinam com base em conhecimento e experiência. A notícia ganhou força instantaneamente nas redes, com torcedores debatendo cada palavra de Ronaldo e especulando se o clube tomaria alguma atitude em relação aos comentários. Muitos fãs começaram a criar teorias sobre quem teria sido citado nas críticas, quais decisões poderiam estar em pauta e como a diretoria reagiria. O assunto também chegou a jornalistas renomados, que começaram a investigar a fundo, transformando um bate-papo informal em um rumor quase oficial, com consequências potencialmente grandes para o Flamengo. Ainda segundo Ronaldo, o tom do presidente da FIFA foi de admiração, mas sem poupar críticas construtivas, e isso gerou uma dualidade que pegou muitos de surpresa. Ele contou que alguns pontos levantados foram elogiados por torcedores que veem o Flamengo como um clube de referência, destacando a qualidade técnica, a força da torcida, a presença marcante em torneios internacionais e a capacidade de formar jogadores de alto nível. No entanto, a crítica central parecia girar em torno de decisões estratégicas dentro do clube, como contratações, planejamento de médio prazo e certas atitudes de membros da comissão técnica, que, segundo o dirigente, poderiam comprometer o crescimento sustentável do time.
Ronaldo explicou que houve momentos de tensão na conversa, mas que tudo aconteceu de maneira respeitosa, em tom de análise, e não de julgamento pessoal. Ele também comentou que essa revelação poderia ser interpretada de várias maneiras pela imprensa e pelos torcedores, mas que era importante trazer à tona, porque mostra como o Flamengo é observado internacionalmente, com olhares atentos de pessoas que entendem de futebol global. A repercussão nas redes sociais foi imediata, com debates fervorosos, memes e especulações sobre a veracidade e o impacto dos comentários. Alguns torcedores se sentiram orgulhosos, vendo que o Flamengo estava no radar da FIFA de maneira positiva, enquanto outros ficaram apreensivos, preocupados com possíveis crises internas ou com a exposição do clube em momentos delicados. Ronaldo ainda reforçou que não queria criar conflito, mas que a transparência sobre essas opiniões é necessária, especialmente quando envolve um clube que movimenta paixões, recursos e atenção internacional de maneira tão intensa. O clima de suspense e curiosidade só aumentou, deixando claro que a história do Flamengo e da FIFA ainda teria muitos capítulos a serem desvendados. O fenômeno também comentou que a crítica feita pelo presidente da FIFA não era sobre jogadores específicos, mas sim sobre o comportamento coletivo e a forma como o clube gerencia seus recursos e talentos. Ele contou que, apesar da polêmica, a conversa teve momentos de elogio à infraestrutura do Flamengo, à preparação física dos atletas e ao comprometimento da comissão técnica em manter o time competitivo em todos os torneios. Ronaldo disse que o dirigente parecia preocupado com o equilíbrio entre sucesso imediato e sustentabilidade a longo prazo, alertando que decisões precipitadas poderiam gerar problemas futuros, mesmo que hoje o time esteja em alta. A fala de Ronaldo rapidamente se transformou em notícia nas principais mídias esportivas, com especialistas comentando cada detalhe, analisando implicações e repercussões possíveis. Torcedores começaram a fazer campanhas online, pedindo mais transparência da diretoria e questionando se os rumores teriam fundamento real. Memes e vídeos com trechos do relato se espalharam, transformando a revelação em viral instantâneo, e colocando o Flamengo no centro de discussões sobre gestão, planejamento e imagem internacional. O fenômeno ainda reforçou que, mesmo sendo um clube admirado, o Flamengo não está livre de observações críticas, o que evidencia que a atenção da FIFA e de figuras globais é constante. Isso aumentou ainda mais o burburinho, deixando os fãs do clube em alerta, mas também orgulhosos por ver o Flamengo sendo avaliado por alguém tão importante no cenário do futebol mundial. O efeito foi imediato, gerando uma mistura de entusiasmo e tensão entre a torcida, que passou a acompanhar cada declaração e movimento da diretoria com atenção redobrada, enquanto analistas se perguntavam sobre as consequências de longo prazo para o clube. Ronaldo ainda revelou que o diálogo com o presidente da FIFA trouxe insights valiosos sobre como clubes brasileiros podem se posicionar no cenário internacional, e que ele se sentiu na obrigação de compartilhar essas impressões com os fãs. Ele contou que a conversa destacou a importância de manter a qualidade técnica e o investimento em jovens talentos, ao mesmo tempo em que reforçou que atitudes fora do campo podem afetar a imagem do clube globalmente. Ronaldo explicou que o presidente da FIFA enfatizou como o Flamengo, sendo um clube com projeção internacional, serve de referência para outros times e para a própria Liga Brasileira, mostrando pontos positivos e áreas a melhorar. Segundo ele, esse tipo de feedback, mesmo vindo de fora, é essencial para qualquer instituição esportiva que almeje crescimento sustentável. A repercussão foi tão grande que já se comentava nos bastidores se a diretoria do Flamengo responderia oficialmente ou se tentaria minimizar a situação, evitando novas polêmicas. Torcedores e jornalistas começaram a analisar cada detalhe, especulando se a conversa poderia influenciar decisões futuras do clube, como mudanças no comando técnico, na gestão de elenco ou até na política de contratações. O relato de Ronaldo se transformou em ponto de partida para discussões sobre transparência, planejamento e responsabilidade de clubes de grande porte, provocando um debate intenso sobre como equilibrar sucesso esportivo, imagem pública e expectativas de torcedores e da mídia. O burburinho é tamanho que todos aguardam ansiosos pelo próximo capítulo dessa história, imaginando como a repercussão internacional pode afetar o Flamengo nos próximos meses, enquanto a torcida se divide entre orgulho, apreensão e curiosidade sobre o futuro do clube. Para encerrar essa primeira parte, Ronaldo reforçou que a intenção de compartilhar a conversa não era gerar polêmica, mas mostrar como figuras internacionais percebem clubes brasileiros.
Ele destacou que o presidente da FIFA demonstrou profundo conhecimento do futebol local e global, reconhecendo méritos históricos do Flamengo, mas sem deixar de apontar áreas de melhoria. Segundo Ronaldo, o dirigente enfatizou a necessidade de equilíbrio entre conquistas imediatas e planejamento estratégico, algo que nem todos os clubes conseguem fazer de forma consistente, e que poderia ser determinante para manter o Flamengo entre os grandes nomes do futebol mundial. O fenômeno afirmou que sua fala gerou reações imediatas em diferentes esferas, de torcedores a jornalistas, e que o rumor sobre os comentários polêmicos já se espalhou de forma quase viral, deixando o clube em evidência na mídia nacional e internacional. Ele concluiu que, apesar das críticas, o reconhecimento é importante e que essas opiniões externas devem servir como motivação para evoluir e consolidar ainda mais a força do Flamengo no cenário global. A repercussão desse episódio promete continuar nos próximos dias, com debates acalorados nas redes, análises de especialistas e comentários de ex-jogadores, enquanto torcedores seguem atentos a cada movimento da diretoria e do elenco, aguardando respostas ou posicionamentos oficiais que possam esclarecer o contexto dessas declarações. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Depois que Ronaldo revelou o que ouviu do presidente da FIFA sobre o Flamengo, a internet simplesmente explodiu. Nas redes sociais, grupos de torcedores começaram a analisar cada detalhe da fala do fenômeno, tentando interpretar se os elogios eram sinceros ou apenas diplomáticos, e se as críticas eram pontuais ou indicavam problemas mais profundos no clube. Alguns começaram a criar teorias sobre o que estaria por trás das palavras críticas, especulando sobre possíveis desentendimentos entre jogadores e diretoria, decisões polêmicas de contratação e até a postura da comissão técnica em momentos decisivos. A conversa informal entre Ronaldo e o presidente da FIFA virou praticamente um case de estudo sobre como a opinião de líderes internacionais pode gerar impactos enormes na percepção de clubes nacionais. Além disso, muitos fãs começaram a se perguntar se o clube tomaria alguma medida interna para corrigir o que foi apontado ou se apenas ignoraria os comentários, mantendo a rotina como sempre fez. A repercussão foi tão intensa que alguns jornalistas esportivos começaram a sugerir que a divulgação desses rumores poderia influenciar negociações futuras do Flamengo, seja na busca por reforços, seja em decisões estratégicas sobre campeonatos. O fenômeno revelou que, embora a conversa tenha sido informal, o peso da opinião de alguém tão influente como o presidente da FIFA é inevitável, e que a repercussão não se limitaria ao Brasil, podendo atingir clubes rivais e até influenciar debates em organismos internacionais do futebol. Além disso, o relato de Ronaldo trouxe à tona uma discussão antiga entre torcedores e especialistas sobre como o Flamengo é administrado. Alguns apontaram que, mesmo sendo um gigante do futebol sul-americano, o clube enfrenta desafios estruturais que se tornam visíveis em momentos de pressão, como decisões sobre elenco, contratos de jogadores e planejamento de longo prazo. A crítica do presidente da FIFA, segundo Ronaldo, teria sido um alerta sobre como a imagem do clube e a sustentabilidade de sua gestão podem ser afetadas por atitudes consideradas impulsivas ou mal planejadas. Os fãs começaram a fazer comparações entre o Flamengo e clubes europeus, debatendo se o time brasileiro estaria preparado para manter um padrão internacional de excelência de forma consistente. Teorias começaram a circular de que essas conversas informais poderiam ser o ponto de partida para mudanças internas significativas, que poderiam incluir desde ajustes na diretoria até uma reavaliação da política de contratações. A repercussão mediática, alimentada por trechos divulgados por Ronaldo, fez com que o Flamengo se tornasse assunto de pauta em praticamente todos os programas esportivos, colocando o clube em uma situação delicada, mas também evidenciando sua força simbólica e importância estratégica para o futebol brasileiro. Os torcedores mais atentos começaram a notar nuances nas palavras de Ronaldo, sugerindo que o elogio feito pelo presidente da FIFA ao Flamengo poderia ser interpretado como uma forma de reconhecimento global, mas que a crítica, embora discreta, era um sinal de alerta. Alguns chegaram a criar listas imaginárias de pontos positivos e negativos levantados pelo dirigente, discutindo cada detalhe do elenco, da comissão técnica e da gestão administrativa. Entre elogios à força da torcida, à qualidade técnica dos jogadores e ao histórico de conquistas, também surgiram comentários sobre a necessidade de maior disciplina, planejamento e visão estratégica de longo prazo.
Rumores começaram a circular sobre reuniões internas que poderiam acontecer nos próximos dias, com a diretoria analisando cuidadosamente cada ponto levantado na conversa entre Ronaldo e o presidente da FIFA, tentando decidir se responderiam publicamente ou manteriam um silêncio estratégico. A polêmica também estimulou discussões sobre como clubes brasileiros lidam com críticas internacionais, especialmente quando essas críticas vêm de figuras de peso, capazes de influenciar a percepção global sobre a instituição. Enquanto isso, nas redes sociais, memes e vídeos comentando a fala de Ronaldo se multiplicavam, reforçando a sensação de que o Flamengo estava no centro de uma história que poderia ter desdobramentos importantes e imprevisíveis, mantendo torcedores e jornalistas atentos e ansiosos pelos próximos capítulos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!